Olá, eu sou João Pereira e você está mais uma vez no canal da Artística com dicas e tutoriais. E hoje vamos abordar um tema muito importante, que é a parte de luz e sombra, onde permite que o desenho crie mais volume, né, mais realismo. Esse aqui, que a gente vê vários tons de cinza, onde dá a sensação de mais realismo. Mas de onde parte esse estudo, né? Alguns têm dúvida de onde colocar a sombra, né? De onde vem a luz, às vezes até fica confuso, a sombra num braço, por exemplo, pegando de um lado, no outro braço, a sombra pegando totalmente do outro lado. Então, como aplicar isso? Como saber a regra de aplicar luz e sombra? E como fazer os valores, né? Os valores tonais. E não é só tom de cinza para o branco, mas existem vários tons, né? Então, como aprender isso? Então, fique atento que no vídeo de hoje vamos aprender. Vamos falar um pouco agora sobre tons, né? Sobre valores tonais. Então, note que precisamos usar desde os lápis mais claros aos mais escuros. Por exemplo, as graduações dos lápis ou as durezas dos lápis, elas variam entre a linha B e a linha H. Então, da linha B, por exemplo, quanto mais alto for a numeração, né? O B, 2B, 3B, 4B vai ser mais macio e mais escuro. Já a linha H, quanto mais alta a linha H, vai ser mais duro e mais claro. Os lápis F, também o H, são lápis essenciais para desenhar as partes mais claras, né, dos desenhos, as sombras, porque tem menos granulação. Já os lápis mais escuros e macios são para as áreas mais escuras. Então, olha só, os lápis 2H, por exemplo, aqui eu estou demonstrando que são lápis bem duros e bem claros. Então, muito importantes e essenciais para as áreas claras no desenho, quando você quiser fazer detalhes em áreas claras. Já a linha B, por exemplo, o 7B, 8B, são lápis bem escuros, né? E bem macios. O 6B, o 2B, por exemplo, olha, o 2B, estou dando um tom aqui, ele é um tom mais intermediário entre duro e mole. E já o lápis 4B, ele já é um pouco mais escuro, né? Bem macio, mais escuro. E vai variar muito também de fabricante, né, para fabricante. Tem uns que são mais foscos e mais escuros do que outras marcas. Então é muito importante que a gente explore, né, essa variação de lápis nos desenhos. Eu tenho aqui alguns, aí por exemplo o 8B. O 8B ele é bem mais intenso, né? E pode até ficar mais fosco e com menos granulação se a gente usar até um pincel para esfumaçá-lo, né? Ou cravar o grafite e penetrar o grafite no papel, que a gente vai ver em outros vídeos mais adiante. Então procure explorar esses tons, né? Não apenas usar um tom cinza para o mais claro, mas usar uma grande variação. Esse desenho aqui, por exemplo, eu usei vários tons, né? Ou várias graduações ou durezas de lápis. Então tem umas áreas aí que parecem ser brancas, mas são tons dos lápis duros, como eu mostrei. O lápis H, o lápis F, o 2H, né? Então são lápis que funcionam muito bem nessas áreas mais claras do desenho. E já essas partes mais escuras eu usei lápis 7B, 8B. E para tirar a granulação do lápis eu usei justamente um pincel, que a gente vai ver depois como fazer isso. Mas é muito importante a gente usar toda essa gama, né, de graduações, não apenas do cinza para o branco, sabe? Tem de usar o máximo de tons que a gente puder encontrar. Outro desenho que eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês que eu fiz a mesma coisa.
seria impossível eu usar esses tons claros usando um lápis da linha B, porque ele fica muito granulado, né? Então é importante a gente usar os lápis 2H, F, os lápis com a dureza maior, né? E que são mais claros, tem menos granulação. Então é muito importante a gente saber como usar cada um desses lápis, certo? Então procure fazer isso, procure explorar toda essa variação. Lápis 2B, HB, F, 2H e as lapiseiras também, né? Use toda essa variação que você tiver. Ok, então antes de começarmos a fazer as sombras, vamos aprender primeiro a usar o material de trabalho, fazer a ponta do lápis. E vemos aqui uns exemplos de pontas de lápis que não são tão apropriadas para fazer sombreamento. Claro que com o tempo a gente vai aprender a fazer alguns detalhes com a ponta do lápis assim, né? Mais pontiaguda, né? Mais fininha. Então a gente pode fazer alguns detalhes assim, ó, com a ponta do lápis, né? Mas para fazer degradês, né? Mais apropriado é esse tipo de lápis aqui, essa ponta, parecendo com a ponta de lança. Então, isso é mais apropriado. Então a gente vai fazer isso usando um estilete, certo? Se você não tem um apontador elétrico, vamos usar um estilete. Então a forma é puxar para frente, certo? E não para o centro do lápis. Então puxa para frente e vai girando aos poucos o lápis para que fique uma forma bem boleada, né? Bem redonda. A gente vai tirando aos poucos o formato sextavado do lápis. Então vamos fazendo isso, puxando aos poucos e aos poucos vai aparecendo a ponta. Tente puxar um pouco lá de trás, não para o centro, como estou mostrando aqui, mas para frente, certo? E você vê que eu puxei bem um pouco de trás para que a ponta fique longa, né? E então a gente vai afunilando, ó, e fazendo, deixando com que o lápis fique bem redondinho. O importante é isso. E essa parte da madeira tem que ficar bem paralela, né? Bem rente com a ponta. Ó, aqui eu tô afinando a ponta também. Note que da base da madeira até a ponta do grafite, ele tem uma linha só, né? Não varia, é reto. Então a gente tem que deixar assim, o mais redondo possível. No final, se puder usar uma lixa para deixar mais liso ainda, melhor, certo? Quanto mais liso, melhor. Então a gente vai afunilando e vamos testar esse lápis para ver como é que fica, certo? Tem que ficar assim. Então vamos fazer um teste agora. E a maneira de encostar o lápis no papel é assim: encosta a madeira junto com o grafite, certo? Para que não quebre. Vamos testar primeiro um lápis que não foi feito à ponta. Note que, de forma adequada, note que provoca listras, né? Riscos. Ao passo que o lápis, de forma correta, ele provoca manchas, certo? Então é assim que se faz a ponta do lápis. Então vamos ver como é que aplica o degradê, né? Ou o valor tonal, para a gente conseguir os tons. Então note que eu dou movimentos em vai e vem, né? E pressiono no início mais forte e vou deixando a mão mais leve à medida que vai descendo, né? Para que eu consiga pegar o máximo, conseguir o máximo de tons possíveis. Então é importante que não fique divisões nessas diferenças de tons, né? Eu estou usando um outro lápis, um lápis menos granulado, né? Ele é um pouco mais duro. Você vê que o papel é bastante texturizado, então aparece menos textura. Mas note que eu tento tirar essa diferença de um tom para outro, para que faça realmente por isso que o nome é degradê, ele vai diminuindo aos poucos. Então a gente deve evitar, né, essas diferenças de tons, né? Por exemplo, ir afunilando
e à medida que vai ficando clara, escurece de novo. E a tendência no início é a gente fazer um degradê assim, mas o objetivo é que a gente faça assim, comece com um tom em determinada largura, e a gente pode até fazer umas subdivisões, né, pra gente conseguir fazer esses tons. Então no segundo estágio eu dou um tom próximo do primeiro, no terceiro eu dou um mais leve, deixo a mão mais leve, no quarto mais leve ainda, no quinto eu vou deixando a mão mais solta, mais leve ainda, e eu vou conseguindo um degradê. Então a ideia aqui é a pressão na mão, conseguir pressionar com mais ou menos pressão. O esfuminho do mesmo jeito, quando a gente passa o esfuminho, passa ele mais forte no início, né? E aos poucos vai deixando a mão mais leve também. Então é assim que consegue os degradês. Isso com treino a gente consegue com o tempo. Então vamos aplicar o estudo de luz e sombra usando uma esfera. Primeiro desenho uma esfera, estou colocando a luz artificial, né? Usando aqui uma borracha para fazer isso. E na esfera, note que o lado onde é iluminado pela luz artificial, eu jogo uns tons uns cinzas mais claros. Já no lado oposto, onde não recebe luz, eu estou escurecendo aos poucos. Isso é o que denomina-se a sombra própria do objeto, o lado oposto onde não recebe luz. Agora note nessa esfera que na parte de baixo, oposta onde recebe a sombra, né? E logo na borda dessa esfera tem uma parte iluminada. Essa pequena luz iluminada aí é uma luz rebatida, quando a luz artificial bate no objeto, mas também ela bate na superfície e volta refletindo sobre o objeto. Então provoca uma pequena luminosidade na borda, né, no contorno inferior do objeto. Então eu escureci bem a sombra logo após essa pequena iluminação, e também ali no limite onde tem a sombra e a luz do objeto existe uma parte mais escura. E essa parte que eu fiz agora de sombra, né, com uma elipse, é a sombra projetada do objeto. Temos luz à sombra, sombra própria, sombra projetada, luz refletida, ponto de colisão de luz e sombra, luz própria e luz artificial. E aí, gostou desse vídeo? Então deixa teu comentário aí embaixo. Ainda não se inscreveu no canal? Então faça isso. Se inscreva no canal, e se não assistiu o primeiro vídeo falando sobre é assim que se aprende a desenhar, eu sugiro que você dê uma olhada. Muito importante esse vídeo, que fala sobre estrutura. Como começar a fazer seus esboços desde a sua base, usando sólidos geométricos. E até a próxima semana com mais um vídeo tutorial sobre desenho e pintura.